Como é bom termos essa fé e essa confiança de que Ele é vitorioso. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1. Nós hoje vamos ver os versículos de 9 ao versículo 11 da carta de Paulo aos Filipenses. Continuamos nossa jornada nesse capítulo 1. Ainda estamos no versículo 9 ao versículo 11 de Filipenses. E hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Como têm sido as suas orações? O que você tem pedido nas suas orações a Deus? Quando a gente fala de Filipenses, eu vou fazer aqui aquele resumo que a gente tem passado aos irmãos. Ali não está mudando, Fábio? Está em Filipenses ali. A ideia de Filipenses é a ideia de regozijo, de alegria. E nós precisamos entender que Paulo, quem escreveu essa carta, ele estava preso. Então, alguém que estava preso, longe da liberdade de poder caminhar, ir e vir, está preso, porque pregava o Evangelho, fala tanto sobre a alegria nessa carta da alegria, que é a carta de Filipenses. E essa igreja foi organizada nessa viagem missionária. Essa daqui é a segunda viagem de missionário de Paulo. Lá em cima está Filipos, a igreja que ele organizou nessa segunda viagem missionária. E agora, depois de um período onde ele está encarcerado, aquela igreja faz uma oferta a ele, e ele então escreve uma carta àquela igreja para agradecer àquela igreja pela oferta. E aí nós vemos alguém que está preso, que fala tanto sobre alegria, e que tem um carinho muito grande por aquela igreja. Agora voltou. Isso. Olha a oração que ele faz àquela igreja. Esta é a minha oração. A gente viu no versículo 3 de Filipenses capítulo 1, que ele, quando orava por aquela igreja, ele dava graças àquela igreja com alegria. Ele pensava naquela igreja e sentia alegria pela vida daqueles irmãos, pela igreja que eles eram. E aqui ele está dizendo: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em percepção. O desejo de Paulo para aquela igreja era que aquela igreja pudesse crescer em amor, para que vocês possam discernir, crescendo em amor, crescendo em conhecimento, crescendo em todo o conhecimento, vocês vão discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. E ele continua: meu desejo é que vocês sejam cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor a Deus. Essa era a oração de Paulo por aquela igreja. Você já orou assim por alguém? Senhor, eu quero que o Senhor aumente cada vez mais a fé daquela pessoa. Muitas vezes a nossa oração ela é concentrada muito só em nós, nas nossas necessidades, naquilo que nós precisamos. E a nossa oração é muito mais uma petição pessoal. O que Paulo está fazendo aqui é uma oração chamada de intercessão, onde ele olha para os outros. E nós vemos alguém que está preso, mas em todas as orações que ele faz naquela prisão, ele em nenhum momento ora por ele. Ele ora pelos outros. Ele intercede por outras pessoas. Ele não está dizendo aqui: o que eu quero é que o Senhor me liberte dessa prisão. O que eu quero é que o Senhor me tire daqui. Ele está orando: eu quero que o amor deles aumente. Quando você lê os primeiros versículos, como a gente já viu aqui, versículo 3, versículo 4, ele vai falar que ele orava com alegria por aqueles irmãos. E esse era o pedido dele. Então, quando a gente faz uma divisão desses 3 versículos, o 9, o 10 e o 11, nós vamos ver Paulo falando de uma experiência mais completa de amor. Ele sabia que aquela igreja já vivia o amor. Ele viu isso na prática, ao receber aquela oferta. Mas agora ele está dizendo: eu quero que esse amor que vocês já têm, aumente ainda mais. Se expanda ainda mais. Que vocês experimentem uma experiência mais completa do que é amar e demonstrar esse amor.
No versículo 10 ele está falando sobre uma avaliação mais precisa da vida. Por isso ele fala do discernimento, por isso ele fala do conhecimento. E no versículo 11 ele vai falar de um exemplo de vida mais justo. E talvez essa oração é a oração que a gente precisa muito hoje. Travou aqui, Fábio. Isso. No mundo de tanta violência, no mundo de tanta maldade, nós precisamos orar para que o amor aumente cada vez mais. Eu vou ficar para trás, porque eles falam que fica muito escuro na transmissão. Então já falaram que eu tenho que ficar aqui atrás. E eu quero ficar mais para frente. E a gente desobedece. Que o amor de vocês aumente cada vez mais. Esse era o desejo de Paulo por aquela igreja. Eu oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais. Queridos, eu quero dizer que essa tem sido a minha oração por vocês, pela Igreja Batista Memorial do Jundiaí. Que o nosso amor seja um amor não só teórico, mas prático, e que esse amor transborde cada vez mais, e que ele continue a crescer. E que esse amor seja tão grande e transborde cada vez mais, que ao crescer esse amor em nós, uns pelos outros, esse amor em nós, pelos que estão lá fora, a gente possa crescer também no conhecimento e no discernimento. E essas duas palavras, elas são muito especiais. Que eles já amavam a Deus, Paulo sabia. Era evidente nas suas vidas. Ele escreve a carta para agradecer a oferta que eles fizeram. Ela é uma igreja amorosa. Por isso que Paulo foi tão carinhoso nessa carta a esta igreja. Paulo orou para que esse amor pudesse abundar ainda mais, para que pudesse fluir da abundância do amor sobre a vida deles. Mas tinha alguns limites. Ele queria que esse amor por Deus abundasse mais em conhecimento e discernimento. O que Paulo está dizendo é que vocês se amem cada vez mais, que vocês cresçam nesse amor. E quanto mais vocês amarem uns aos outros, mais vocês vão querer conhecer a Deus. E vão ter discernimento, sabedoria para fazer boas escolhas. Essa palavra grega para conhecimento significa um conhecimento adquirido a partir de uma experiência pessoal. Uma experiência pessoal com Deus, onde a gente vai experimentando dele, aprendendo dele e crescendo nesse conhecimento. O que Paulo está falando aqui é de um crescimento na vida com Deus. Essa palavra grega para discernimento significa a capacidade de eu aplicar o conhecimento que eu adquiri na experiência pessoal, nos detalhes práticos da vida. O discernimento eu aprendi muitas coisas, mas tudo o que eu aprendi agora eu consigo aplicar na minha vida. Porque se eu só tenho conhecimento, mas eu não coloco em prática, eu estou mostrando que eu só tenho conhecimento. Isso não muda nada na minha vida, na minha prática, na minha realidade de vida. Paulo está dizendo, eu quero que vocês cresçam tanto no amor, que vocês cresçam também no conhecimento, no discernimento, ao ponto de vocês olharem as coisas e saberem como usar esse conhecimento, como fazer escolhas que sejam sábias. O alvo para o cristão é o crescimento, não é a estagnação. Portanto, eu faço um desafio para você. Hoje, nesse final de março, olhando você lá no início de janeiro, você tem sido um cristão que tem crescido na sua vida com Deus? Você tem crescido na sua leitura da palavra, na sua vida devocional, no seu conhecimento, no seu amor a Deus? Paulo está dizendo isso àquela igreja, eu quero que vocês transbordem ainda mais daquilo que vocês já têm. Paulo não está dizendo, vocês não têm amor. Paulo está dizendo, vocês já têm, mas eu quero que vocês tenham ainda mais. Eu quero que vocês transbordem desse amor, ao ponto de vocês não guardarem só para vocês, que vocês alcancem outros com esse amor. Mas não é só um amor sem nenhuma base, é um amor com conhecimento e com discernimento. É por isso que ele diz, eu quero que vocês compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vocês possam viver uma vida de um modo puro e sem culpa até a volta do Senhor Jesus. E se tem uma coisa que a gente precisa, é desse discernimento
para que a gente possa compreender o que é verdadeiramente importante nas nossas vidas. A gente recebe tantos convites de tantas coisas que a gente pode fazer e nos envolver, que vão usar o nosso tempo, que vão usar os nossos recursos, que se a gente não prestar atenção, porque muitas vezes a gente tem aquela ideia que pecado é só coisas erradas, que nos afastam de Deus, mas tem muitas coisas boas que estão vindo para a nossa vida, que estão nos afastando de Deus, mas são coisas boas, mas estão nos afastando de Deus. E Paulo então está dizendo, eu quero que vocês tenham uma compreensão, através desse conhecimento, desse discernimento, do que é verdadeiramente importante. Porque eu quero para vocês que vocês vivam uma vida pura, uma vida sem culpa, para que quando Jesus voltar, vocês não tenham do que se arrepender. E aí eu pergunto, será que tudo o que nós temos feito, no que nós temos investido o nosso tempo, no que nós temos investido os nossos recursos, de fato são coisas verdadeiramente importantes? São coisas que devem estar mesmo na nossa agenda, na nossa rotina, na nossa lista de valores e de prioridades? Ou tem coisas que dá para a gente tirar? Para que a gente se aproxime mais de Deus, para que a gente tenha tempo de ouvir mais os outros, tenha tempo de abençoar mais os outros. A gente falou isso no domingo passado. A gente fala muito de amor, mas o amor custa caro. Porque não adianta eu perguntar para a pessoa, está tudo bem. Essa pessoa precisa de alguém que de fato converse com ela, esteja com ela, ouça ela, abrace ela. Portanto, Paulo está dizendo, eu quero que compreendam o que é verdadeiramente importante. E como a gente precisa dessa compreensão. Porque talvez se a gente olhar aos nossos olhos, tudo que a gente deseja e está fazendo é importante. Mas e aos olhos de Deus? E na ótica de Deus? São coisas importantes? Deveriam estar na nossa agenda? Deveríamos estarmos fazendo? Deveríamos investir o nosso recurso nisso? O desejo de Paulo a eles não é corrigi-los porque eles estavam errando. É porque ele queria que aquela igreja fosse ainda cada dia mais pura e sem culpa até o dia de Cristo. E essa é uma mensagem que faz parte da ceia. Na ceia nós lembramos o Cristo não só morto, que entregou o seu corpo, o seu sangue derramou, mas de um Cristo que depois ressuscitou e que ele voltará. Então, quando ele voltar, ele precisa encontrar nós, a sua igreja, uma igreja pura e uma igreja sem culpa. Pureza indica santidade, santificação. E esse é um processo que faz parte da nossa vida hoje. Portanto, a palavra grega aprovar significa submeter algo à prova com o objetivo de aprová-lo. A palavra grega excelente significa literalmente coisas que diferem, que seguem direções opostas. Quando Paulo deseja aquela igreja que eles sejam aprovados e excelentes, Paulo está dizendo que aquelas vidas, que aqueles irmãos precisavam ser de fato diferentes. A vida deles, o comportamento deles era oposto ao que o comportamento das pessoas do mundo. Quero que você seja capaz de reconhecer o que há de mais elevado, o que há de melhor. Uma outra versão ele fala isso. A vida, a nossa vida hoje, ela está repleta de decisões diárias. Algumas mais fáceis e algumas bem difíceis. Em que a gente fica muito confuso sobre o que escolher. E todos os dias nós enfrentamos uma infinidade de escolhas. Escolhas entre o bem e entre o mal. Entre o bem e o melhor. Entre o melhor e o melhor. Nós temos essas escolhas. Não é só entre o bem e o mal. Tem escolhas também entre o bem e o bom. Entre o melhor e o melhor. E nem sempre é uma tarefa fácil de tomar. Por isso que Paulo diz, vocês precisam discernir o que é melhor. Vocês precisam ter o discernimento, a capacidade divina de discernir o que é melhor. E isso vem quando o amor aumenta, quando aumenta o conhecimento e o discernimento.
a fim de vocês serem puros e sinceros, irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus. Aqui nessa tradução ele já traz duas palavras que não tinha naquela tradução. E interessante que essa palavra sincero, que aparece aqui nessa tradução, tem um significado muito interessante. Essa palavra sincero, ela tem algumas derivações possíveis, mas a mais prováveis, das quais Paulo está falando aqui, é aquela que é testado pela luz do sol. Quando ele fala de uma igreja, de irmãos que precisam ser sinceros, ele está falando, vocês precisam ser como aqueles que foram testados pela luz do sol. E o que é isso? Quando os antigos faziam vasos de porcelana, a cerâmica, frequentemente, ela quebrava, ela rachava. E quando isso acontecia, eles remendavam a rachadura com cera. E como eles faziam para saber se aquele vaso era um vaso sem rachadura? Quando eles pegavam o vaso, só no olhar, sem nenhum outro recurso, não dava para saber se ele estava rachado ou não. Então havia uma maneira segura de saber se o objeto havia sido remendado. Era segurá-lo no alto contra o sol. Se ele fosse rachado e remendado, ia aparecer um destaque ali. E desse procedimento vem então a palavra sincero. Por quê? A cera ficava imediatamente visível. Quando os objetos não eram remendados, não tinha isso. E quando eram puros, os comerciantes anunciavam como sendo sinicera. E daí tiramos a palavra sincero. Sem cera, sinicera, sinceros. Sem remendo, sem máscara, sem nada maquiado. Ser sincero significa ser puro. Ser sincero significa ser puro o suficiente para resistir os testes da luz solar. Aprovar o bem, reprovar o mal. Há uma ordem aqui bem lógica: conhecer e discernir para aprovar o bem. Então, quando Paulo fala aqui, sejam sinceros, ele está falando, vocês precisam ser sincera. Sincera. Quando testarem vocês, quando exporem a vida de vocês à luz do sol, como nós somos expostos todos os dias, as pessoas vão ver que nós somos de fato quem nós estamos falando que nós somos. Não tem nada maquiado. E isso somos nós. É por isso que nós não escondemos que nós erramos. Né? Quer conhecer quem é Oswaldo? Caminha com Oswaldo. Você vai ver que o Oswaldo também tem suas falhas. Oswaldo também pisa na bola. Mas eu não preciso ser diante de Deus quem eu não sou. Eu preciso ser sincero. Sincera. Que vocês sejam então cheios do fruto. Cheio desse fruto da justiça. Esse fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor a Deus. O desejo de Deus para cada um de nós é que nós possamos produzir frutos em nossas vidas. Uma vez eu li um livro, pastor Enéas Tognini. O título era Folhas e Nenhum Fruto. E ele faz uma comparação de que muitas vezes alguns cristãos são como aquelas árvores com muitas folhas. Uma árvore linda, com muitas folhas, mas nenhum fruto. E que nós deveríamos ser árvores com folhas bonitas, mas com frutos. Não só uma bela aparência de cristão, sem a prova do cristão, que são os seus frutos. Jesus em João 15 falou que se nós estivermos ligados nele, que é a videira, nós daríamos muitos frutos. Não era pouco. Portanto, o desejo de Deus é que cada um de nós possamos produzir frutos em nossas vidas. Mas esse fruto não vai ser para nós receber aplausos.
todos os frutos que nós produzimos na nossa vida com Deus é para a glória de Deus. É para que Deus seja exaltado. É para que Ele seja glorificado. E como Deus é glorificado e louvado neste mundo? Essa oração não é apenas oração do que Paulo queria para os Filipenses. Essa oração é o que Deus quer para a igreja hoje. Que o amor de vocês cresçam cada dia mais. É como Deus dizendo para mim e para você, Igreja Batista Memorial de Jundiaí, que o amor de vocês transborde cada vez mais. Que vocês cresçam no conhecimento, que vocês cresçam no discernimento, que vocês tenham a capacidade de entender o que é verdadeiramente bom, puro, para que vocês sejam sinceros, irrepreensíveis, para que vocês produzam frutos, e tudo isso vem da fonte de Jesus, vem por meio de Jesus, não é de nós mesmos, é de Jesus. Portanto, quando nós olhamos para essa oração, nós vemos o coração de um pastor, que não podia estar com aquela igreja, que não podia estar com aqueles irmãos, a prisão impedia ele de estar ali, mas o coração dele estava com eles. E Paulo, quando lembrava daquela igreja, lembrava com alegria. E Paulo, quando lembrava daquela igreja, ele orava por eles. O que Paulo está fazendo aqui nesse texto é um incentivo para mim e para você, para que a gente ore não só pelas nossas necessidades pessoais, para que a gente interceda por outras pessoas, para que a gente interceda por outras necessidades além das nossas. Paulo não está orando por ele, estou na prisão, orem por mim, para que eu fique emocionalmente saudável. Ele não faz isso. Ele pede pela igreja, que o amor daquelas pessoas aumente. Portanto, querido, eu sei e creio que você já tem um amor de Cristo na sua vida. Você já tem vivido esse amor na sua vida. E a minha oração é que esse amor transborde ainda mais, cresça ainda mais, alcance ainda mais pessoas. Que Deus dê a você, a mim, essa capacidade de escolhermos o que é melhor. Talvez estamos escolhendo muitas coisas boas, mas Deus sempre tem o melhor para nós. E com o discernimento que vem dele, através da nossa relação com ele, nós podemos escolher o melhor, porque ele tem melhor para nós. Ele tem muito mais para nós.